como você vê hoje o papel, o que a mulher negra, a atriz negra está conquistando hoje? Porque existe uma luta para que isso não se repita, né? Para que esses conceitos, esses padrões não se repitam. Como você vê e como você se coloca como atriz negra nesse mercado? Então, Mara, a gente está no século XXI, né? A gente está aí na segunda década do século XXI, e esse caminho para a conquista do protagonismo negro, ele começou a ser trilhado, né, ainda em meados do século passado, do século XX, né? Nós tivemos aí, mais ou menos na segunda década do século passado, 1920, começou-se a proliferar as companhias de revistas, né, onde o negro já buscava, então, um destaque. Por quê? Nessa época, principalmente aqui na cidade do Rio de Janeiro, as companhias de revistas, né, os musicais, tinham muito prestígio, né, as casas de espetáculos. Então, nessa época, a figura, né, do sujeito negro já começou a ser aproveitada por causa do seu tipo exótico, né? As mulheres com a sua exuberância, com o seu canto, né? Os homens com o seu canto, os homens negros. Então, por exemplo, quando em 1926 o Di Chocolate funda a Companhia de Revista Negra, ali ele já aglutina um elenco todo negro, que fez muito sucesso aqui na cidade do Rio de Janeiro. Infelizmente, a companhia durou só um ano, mas era uma companhia já formada toda por artistas negros, né? Então já se buscava esse protagonismo que, infelizmente, por diversos fatores, não resistiu. Isso eu estou falando da segunda década do século XX, né? 1926, 1927, onde ainda, se até hoje, né, a gente sofre, né, a crueldade do racismo, né, e da invisibilidade, que ela ainda insiste, né, ela ainda permanece, por mais que a gente tenha conquistado espaços. Você imagina, então, na segunda década de 1900, do século XX, né, 1926. Então, mas mesmo diante de todo o racismo, ela teve muito sucesso. Essa companhia viajou por todo o Brasil, né, apresentando números, e os espetáculos, eles já falavam da questão racial, né, eles já traziam a questão social mas de uma forma um pouco grotesca, um pouco na forma da brincadeira. E aí, quando o teatro negro vai em busca realmente de enfatizar e dar espaço para o negro enquanto protagonista, é a partir de 1944, com a fundação do Teatro Experimental do Negro pelo Abdias do Nascimento, né? O Abdias um multiprofissional, um multiartista, né? Um homem, um grande pensador, né? Ele tinha várias funções, né? Advogado, jornalista, já envolvido nas questões de militância, né, na luta contra o racismo, né? O Abdias, então, faz uma viagem, se não me engano, ao Peru, e quando ele chega lá, ele assiste uma peça que é o Imperador Jones, onde o personagem principal negro é interpretado por um branco pintado de preto. E aí ele fica muito chocado com aquela circunstância, porque ele vai, então, cair a ficha, que aqui no Brasil também era assim, né? O negro não tinha a oportunidade de viver um grande papel e, principalmente, um protagonismo, né? O protagonista da cena. Quando ele chega no Rio de Janeiro, então, ele reúne, né, um contingente de negros vindos de várias partes da cidade do Rio de Janeiro, né, muito do subúrbio, da Zona Norte, negros semi-analfabetos, negros analfabetos, serviçais, e ele funda, então, o Teatro Experimental do Negro, com esse objetivo, de resgatar a nossa cultura africana, de socializar aquele contingente de pessoas negras, né, muitos analfabetos. Então ele alfabetiza aquele elenco, né, até para, a partir da alfabetização, eles terem condições de ter acesso ao texto,
e funda, então, o Teatro Experimental do Negro, que é um grande divisor de água na história do teatro negro no Brasil. Né? Porque dessa companhia do Abdias, que vai durar 1944 até 1968, com a ditadura, né, com a implantação da ditadura, do AI-5, então Abdias ele se exila do Brasil e ali a companhia realmente acaba. Mas antes disso, nesse PMA, né, nesse interim, né, grandes nomes surgiram que foram pessoas determinantes para o teatro negro, como Ruth de Souza, a nossa grande dama negra, né, que faleceu, se não me engano, há 2 anos, com quase 100 anos, a Léa Garcia, que felizmente está ainda na cena brasileira, né? No teatro, na televisão, no cinema, um grande nome, né? Da cena nacional. Haroldo Costa, né? Que fundou uma companhia de dança naquela época, que viajou com essa companhia de dança, né? E se tornou um intelectual das artes, né? Uma grande representatividade também da arte negra, que felizmente está viva ainda. A Mercedes Souza, né? A primeira bailarina do Teatro Municipal, também passou pelo Teatro Experimental do Negro, e várias outras mulheres, né? Tem uma delas, que me fugiu o nome, que fundou o Sindicato das Domésticas, sabe? Então, o Teatro Experimental do Negro foi um movimento, né, sociocultural de protagonismo negro, né, que fundaram um jornal, o Quilombo, né, que fez concurso de beleza negra, sabe, a boneca de piche, da valorização da mulher negra, que estreou no Teatro Municipal, né, com o Imperador Jones, interpretado pelo Juracy Camargo. Então, esse foi o start, né, para começar a delinear essa história e mudar, né, esse lugar que a sociedade insistia e ainda insiste em nos colocar, né? Bom, você disse bem, ainda insiste em nos colocar, né? Porque até hoje nós vemos que existem papéis para os negros, sim, claro, nas grandes produções, né? Em qualquer produção feita por brancos, existem papéis para os negros, mas geralmente eles são o quê? Eles são os criminosos, eles são os bandidos, os subalternos. Não que qualquer profissão é digna, é claro que é digna, mas porque só esse tipo de papel cabe aos negros, né? Quer dizer, então você está dizendo, tem todo esse histórico, que ótimo. O Abdias do Nascimento eu conhecia, do Teatro Experimental, né, do negro, que você disse. A Ruth de Souza, que eu também pesquisei, foi a primeira mulher a encenar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, há 76 anos, a primeira brasileira indicada a um prêmio no Festival de Veneza por sua atuação em Sim a Moça, e a primeira a concorrer ao Leão de Ouro, a primeira negra, gente, a primeira atriz brasileira a concorrer ao Leão de Ouro. Ela ganhou uma bolsa na Fundação Rockefeller para estudar nos Estados Unidos. Imagina, olha que trabalho esse homem fez, Abdias do Nascimento, que eu presto todo o meu respeito, porque o nosso, né, nós devemos prestar mesmo a eles, aos que nos antecederam, porque é um trabalho, como você disse, ele educava pessoas comuns, não eram atores formados em grandes escolas, né? São pessoas que gostavam de teatro e não tinham acesso ao teatro. Então, o homem ele alfabetiza as pessoas, né? Então, é muito grandioso a obra, né, desse cara. Muito, né? Maravilhosa. E independente da Ruth de Souza, ele trouxe também a Léa Garcia, que vai estrear na cena em 1952, e logo em seguida já emenda e vai fazer o filme Orfeu Negro, né, que ganha a Palma de Ouro em Cannes, né? E depois a Léa é uma das primeiras, se não me engano, a primeira grande vilã negra, né? O papel de vilão é muito cobiçado por todos nós, né? Todos nós artistas, porque é um antagonismo de muito peso. E a Léa Garcia teve a oportunidade de adentrar a televisão fazendo Escravizaura, né? Uma novela que se tornou imortal na dramaturgia brasileira.